Meus irmãos, a paz do Senhor para todos nessa noite que nos acompanham através do Facebook e das redes sociais. Nós estamos aqui na congregação do bairro Novo Horizonte, Igreja Assembleia de Deus Três Marias, para uma transmissão ao vivo deste culto. Nós estaremos ministrando a palavra do Senhor e desde já eu deixo aqui o meu abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando para a glória do Senhor Jesus. Devido a esta pandemia que nós estamos vivendo em todo o mundo nesses dias, nossos cultos, nossos trabalhos estão suspensos na congregação e nós decidimos então fazer essa live para estar com os irmãos, trazendo o nosso carinho, nosso conforto e também ministrando a palavra de Deus no coração dos irmãos. Vamos fazer uma oração nessa noite, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça para as nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, no nome maravilhoso de Jesus, em Tua presença nós estamos neste momento, te louvando, te bendizendo, te agradecendo, meu Deus, por todas as coisas, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, e pedindo a bênção do Senhor sobre todos, ó Pai. Os irmãos que estão ouvindo, outros não estão, mas nós queremos pedir a bênção do Senhor neste momento. Estenda, ó Pai, as Tuas mãos de poder, cobre-nos com Teu sangue, guarda-nos e livra de todo mal, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Neste momento, meus irmãos, nós vamos convidar aqui o cooperador Douglas para estar louvando ao Senhor com 3 hinos da harpa. Ele está comigo aqui, está também o irmão Caleb, nosso músico aqui da congregação, e nós estaremos neste culto, neste momento, alguns minutos poucos, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, juntamente com os irmãos que estão aí do outro lado, através do Facebook. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, é um motivo de muita alegria de estar com os irmãos aqui, participando de uma maneira diferente, mas que possamos adorar o Senhor juntamente com os irmãos aí. Eu convido você que está aí no seu lar, no conforto da tua casa, o hino de número 400, irmãos. Vamos estar adorando ao Senhor, o hino de número 400. Aleluia, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, é somente em Jesus, que nós temos a vida eterna, que nós temos o consolo, que nós temos a salvação. Glória a Deus. Hino de número 126, irmãos. Hino de número 126, Bem-aventurança do crente, Somos felizes em Cristo Jesus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu
levar sempre a cruz pesada para obter dos céus e depois sair ao mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos sem tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hino de número 151, igreja. 151, fala Jesus querido. Ele vai falar com você esta noite, né? Creia que Ele tem algo da parte dEle para o nosso coração. Aleluia. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra ti sentir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor,
santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom e Ele tem cuidado das nossas vidas. Irmãos, para a nossa alegria, o pastor Jandir está aqui conosco nessa noite também. Nos deu alegria, né, o prazer, a honra de estar aqui nessa noite. Pastor, o senhor quer dar uma saudação, cumprimentar os irmãos nessa noite, deixar uma palavra de meditação para os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui nesse culto de ensino, né? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e esse acesso que Deus nos deu para poder falar com os irmãos, né? Você que está acompanhando aí os trabalhos da igreja através da nossa rádio, né? E também através de algumas mensagens que nós enviamos ao grupo, né? Deus abençoe muito a vida de vocês grandemente. Eu quero aproveitar essa oportunidade e deixar uma palavra no livro dos Salmos. Glórias a Deus. Salmos de número 103, que diz assim a palavra do Senhor: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Uma coisa importante é sabermos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. A razão de estarmos vivos, de termos saúde, de termos família, de termos um trabalho, isso é motivo de nós agradecermos a Deus. E eu tenho certeza que você já tem agradecido a Deus no dia de hoje, né? Porque Deus tem te dado mais uma oportunidade de vida, Deus tem te dado amigos, né? Tem te dado, né, muitas coisas boas. E isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. E nesta noite vai estar aqui o pastor Charles, né, ministrando uma palavra de ensino aos nossos corações. Fique conosco, acompanhando, né? Com certeza a palavra que Deus tem para a sua vida, ela vai mudar alguma coisa na sua vida aí, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, né? E eu tenho certeza que Deus vai usar o pastor Charles mais uma vez, como já tem usado muitas vezes, né? Para abençoar as nossas vidas. E eu quero fazer uma oração, né, para o pastor Charles, que vai já estar ministrando a palavra do Senhor. Eu convido você que está aí do outro lado a orar comigo e pedir a bênção de Deus para a vida do pastor Charles nessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a tua bênção mais uma vez em favor do teu servo, que será o canal de bênção para as nossas vidas nesta noite. Usa, Senhor, teu filho para transmitir a tua palavra com clareza, não só, Pai, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ó Deus, abençoa o teu servo e usa ele nesta noite, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, muito obrigado.
Graças a Deus. Deus abençoe ao pastor Jandir por estar aqui conosco, nos honrando nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, tenham paciência, né, irmãos? Tudo é novidade para a gente e às vezes o nervosismo toma conta da gente. Nós não estamos muito, né, acostumados com essas coisas, rede social, câmera, tudo é novidade, coisas novas para a gente, mas nós temos certeza da bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a obra do Senhor. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, eu quero ler 2 versículos da palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículos 16 e 17. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém, meus irmãos? Esses 2 versículos nessa noite para a nossa meditação. Os irmãos que estão de posse, né, da sua Bíblia, pode ficar com ela aí nessa noite. Nós queremos citar algumas referências e os irmãos que quiserem estar acompanhando as referências na Bíblia Sagrada, os irmãos podem e devem estar fazendo isso, visto que hoje é quarta-feira. Se nós tivéssemos nosso culto normal aqui, seria um culto de ensino, e nós queremos trazer uma palavra, né, uma palavra de meditação, de reflexão para todos nós nessa noite. Irmãos, eu estava pensando, meditando um pouco no que falaria essa noite, e vendo as dificuldades, né, do dia a dia, dentro de casa. Essa pandemia nos deixou mais presos dentro de casa, convivendo mais com os filhos, convivendo mais com a família, com o dia a dia. Então eu quero trazer uma palavra voltada para a família nessa noite. Nós tivemos uma lição da escola dominical, que nós não tivemos oportunidade de estudá-la, devido à suspensão dos nossos cultos, mas uma lição muito proveitosa, que falou muito sobre a família, que trouxe muita instrução, que trouxe muito aprendizado e muito conhecimento para as nossas vidas. E eu quero nessa noite, com a graça de Deus e com a intercessão dos irmãos aí, falar sobre alguns pilares necessários para que a família cristã seja abençoada. Alguns pilares necessários para que a família cristã ela seja abençoada. A primeira coisa, meus irmãos, que nós sabemos e que nós vamos falar para os irmãos aqui, é que Deus é o criador da família. Essa instituição, ela não é criada por homem, ela não é inventada por homem, ela é uma instituição divina. Foi Deus quem criou, foi Deus quem formou, foi Deus quem planejou, foi Deus quem arquitetou a família. E toda a sociedade, desde os primórdios, ela tem sobrevivido a partir deste modelo que Deus ele criou, que Deus ele instituiu. Um homem, uma mulher e os filhos, netos e assim sucessivamente. Assim é a criação de Deus. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, lá no princípio, que Deus havia criado o homem, criado as coisas, Deus olhou e disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma companheira, vou lhe fazer uma disjuntora, vou fazer alguém para estar do lado dele, o auxiliando, o ajudando. Então Deus fez a mulher, fez Eva. Adão, quando ele desperta do sono, ele olha para Eva e diz: olha, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa. Adão tornou poeta, né, naquela mesma hora. Mas o primeiro pilar, meus irmãos, que eu quero falar nessa noite, que não pode faltar em uma família, é o pilar que se chama Jesus Cristo. Isso mesmo. Há muitas famílias, há muitos lares que não têm Jesus no seu convívio, no seu dia a dia, não tem Jesus como base, não tem Jesus como referência, não tem Jesus como alguém para se recorrer, para pedir ajuda nos momentos de dificuldades. Então Jesus, ele é o primeiro pilar, ele é a base.
Quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, é uma passagem conhecida de todos nós. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 4, vai falar sobre a casa que foi edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. O texto diz mais ou menos assim, todo aquele, pois, que edifica, escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus, irmãos, ele é esta rocha, ele é este pilar, ele é este algo de suma importância e necessário nas nossas vidas. Uma casa que não tem Jesus, um lar que não tem Jesus, uma família que não tem Jesus como uma base, como alicerce, esta casa, esta família, este lar, está sujeito à ruína, está sujeito à destruição, está fadado ao fracasso. Então, se nesta noite, Jesus ele não tem sido um dos pilares, ele não tem sido a base da sua vida, da sua família, recorra a ele nesta noite, busque a ele nesta noite, porque se nós dermos sequência ao texto, meus irmãos, de Mateus capítulo 7, Jesus vai continuar dizendo que aquele que ouve as suas palavras, mas que não pratica, ele é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram os ventos, veio a chuva, veio a tempestade, soprou sobre aquela casa, e aquela casa caiu, aquela casa não permaneceu. Então, meus irmãos, Jesus é este pilar essencial, para que a família cristã, ela venha permanecer firme. Nós não podemos abrir mão de Jesus. Outro pilar que nós podemos falar aqui nesta noite é a obediência e a temência a Deus. Aonde nós vamos encontrar essa referência? Nós vamos encontrar essa referência no Salmo de número 128. Obediência e temência. Salmo de número 128. A palavra de Deus vai dizer assim, olha: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meus irmãos, obediência. Como é difícil essa palavra nos nossos dias, né? Temer e obedecer, obedecer e temer ao nosso Deus. Nós encontramos aqui, meus irmãos, alguns benefícios daqueles que temem ao Senhor. Por exemplo, prosperidade no lar, felicidade na família, a bênção de Deus, dias prolongados e paz dentro do lar. São coisas que todos nós queremos. Quem não quer prosperidade? Quem não quer uma família feliz? Quem não quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Quem não quer viver muito, né? A pandemia está aí, todo mundo preocupado em não pegar o vírus, em não contrair o vírus, para não morrer, porque nós queremos viver muito, paz dentro do nosso lar, mas só alcança essas coisas, irmãos, esses benefícios, aquele que tem a obediência e a temência ao nosso Deus, aquele que está buscando constantemente uma vida dentro dos parâmetros das Escrituras Sagradas, dentro da vontade do nosso Deus. E muitas vezes isso não é muito fácil, porque nós encontramos Jesus dizendo: olha, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para agradarmos ao nosso Deus, para fazermos a vontade do nosso Deus, nós precisamos renunciar às nossas vontades, nós precisamos tomar a nossa cruz de cada dia e ir após o Senhor Jesus Cristo, e segui-lo, e ir avante. E isso não é um tanto fácil, tem-se muita dificuldade em seguir a Jesus.
em obedecer a Jesus, em cumprir a vontade do nosso Mestre. Não é fácil, é dificultoso, mas vale a pena, meus irmãos, porque aquele que assim faz, aquele que abre mão, aquele que às vezes perde até a vida aqui neste mundo, por amor a Cristo Jesus, ele receberá um tanto mais na vida eterna, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a obediência e a temência a Deus, nós encontramos isso dentro do Salmo de número 128. Outra coisa, meus irmãos, que nós precisamos no nosso dia a dia, é da educação espiritual. O terceiro pilar que nós vamos falar, educação espiritual. Nós temos algumas referências, uma delas está no livro de Provérbios, no capítulo de número 22 e o versículo de número 6. Olha o que o escritor de Provérbios vai dizer, olha: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meus irmãos, não é brincadeira não, né? Precisamos ensinar os nossos filhos espiritualidades. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem espiritual. Isso não é uma tarefa muito fácil, porque é constatado, meus irmãos, cientificamente, que a criança ela aprende mais vendo e observando do que ouvindo. Às vezes nós queremos ensinar os nossos filhos, nós até falamos, mas às vezes nós não praticamos, nós não damos o exemplo, e isso é complicado. Esses dias eu tenho vivido isso dentro do meu lar, tenho vivido isso dentro da minha casa, porque com a pandemia a gente fica mais perto da família, mais perto dos filhos, e quando você vê o filho praticando alguma coisa, você até olha, você chama a atenção, você às vezes quer até corrigir, mas de vez em quando você lembra com quem ele está aprendendo isso. Muitas vezes é reflexo nosso, os nossos filhos, é os comportamentos que nós temos, e os nossos filhos eles vão aprender a orar, nos vendo orando, eles vão aprender a leitura bíblica, nos vendo lendo a Bíblia, eles vão aprender o jejum, nos vendo jejuar. Isso não é um tanto fácil, nós servirmos de modelo, de padrão para os nossos filhos, meus irmãos. Às vezes nós temos falado, por muito tempo nós atribuímos, a educação espiritual dos nossos filhos às igrejas, atribuímos a educação secular às escolas, mas Deus nesses dias Ele está requerendo de nós, requerendo de mim, requerendo de você, que eduquemos os nossos filhos espiritualmente, que nós sejamos padrão, que nós sejamos exemplo, que nós sejamos modelo para eles, que eles possam aprender nos vendo fazer no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Isso não é um tanto fácil, porque muitas vezes os filhos têm visto coisas que não têm agradado a Deus, que não têm moldado o caráter, a espiritualidade dele, mas que Deus ele nos ajude, meus irmãos, que Deus ele nos dê graça, que Deus ele nos dê força, para nós sermos exemplos para os nossos filhos. Paulo diz um texto a Timóteo, que Timóteo ele tinha que cuidar dele, tinha que se preocupar com a conduta dele, com a vida dele, para que ele pudesse salvar a ele e os outros que estivessem ouvindo. Nós temos que ter um padrão de vida, um modelo de vida, para sermos salvos em Cristo Jesus, mas também para alcançarmos os nossos filhos, alcançarmos as pessoas que estão à nossa vida. Educação espiritual é o terceiro pilar que nós precisamos ter dentro da família cristã. Espiritualidade, ensinar com a nossa vida, ensinar fazendo para os nossos filhos, não mandar eles orar, não mandar eles ir para a igreja, ir para a escola dominical quando estiver funcionando, mas virmos com eles, andarmos com eles, orarmos com eles, lendo a Bíblia com eles no nosso dia a dia. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Não é um tanto fácil, Educação espiritual. Outra coisa, meus irmãos, outro pilar que é de suma importância para as nossas vidas, para o estabelecimento, para o fortalecimento da família cristã, é a união. E nós vamos encontrar um texto, um salmo de número 133, um texto muito conhecido: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que a família viva em união. Esse pilar
muitas vezes ele tem estado ausente dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Nós temos visto muitas famílias divididas. Esposo que não comunica com a esposa, filho que não comunica com os pais, pais que não se comunicam com os filhos, irmãos que não se falam dentro da mesma casa, família que não senta em uma mesa para uma refeição juntos. Um está no quarto, o outro está na sala, o outro está na área. Muitas das vezes cada um com o seu telefone, com o seu WhatsApp, com o seu Facebook, cada um, vivendo a sua vida, distante um do outro. Mas nós precisamos da unidade. A união, ela fortalece, meus irmãos. E se nós continuarmos lendo o Salmo de número 133, nós vamos ver que é na união que o Senhor ordena a bênção, que o Senhor ordena a vida. É na união que o Senhor nos abençoa. E nós precisamos deste pilar urgentemente dentro da família cristã, o pilar da união. Nós temos vivido dias, de muitas dificuldades, mas eu quero que você pare, eu quero que você reflita, eu quero que você olhe para você, eu quero que você olhe para a sua convivência com a sua família e pense: será que você está vivendo em união com a sua família? Será que você, pai, mãe, está vivendo em união com o seu filho? Será que você tem procurado a paz, procurado a unidade? Isso é papel nosso, irmãos, como cristão, como conhecedores da palavra de Deus, sermos pacificadores, sermos pessoas de paz, sermos pessoas de bem, sermos pessoas que aonde nós chegarmos, aonde nós estamos semeando a unidade, a união, porque aonde há união, há a bênção de Deus para as nossas vidas. Então pense nisso. Será que este pilar, ele está dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família? O pilar da união. Nós vamos falar de um outro pilar aqui nessa noite também. Esse agora é o quinto e nós vamos já parar nele nesta noite, em nome de Jesus. Mas é um pilar muito importante, meus irmãos, que é o pilar do amor, cooperador Douglas. O amor. Eu estava lendo um pouco, meus irmãos, e pesquisando um pouco para falar com os irmãos dessa noite. E nós vamos aprendendo, cada dia nós aprendemos, e uma coisa muito que me chamou a atenção, enquanto eu estava me preparando para esta noite, para esta palavra, um comentarista, ele foi muito feliz: olha, o amor não é um sentimento. Eu sinto em amar, eu senti algo. Não, meus irmãos. Amor é uma decisão. Eu decido amar, eu preciso amar, eu tenho que amar. Amor também é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Tudo que nós fizermos, irmãos, se nós fizermos sem amor, não adianta nada. O propósito maior de Deus em enviar Cristo Jesus ao mundo foi o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o amor de Deus para com a humanidade, para com a minha vida, com a sua vida, que fez com que Deus enviasse Cristo Jesus. Cristo não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio para salvar as pessoas. E a razão dele salvar as pessoas é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, Paulo diz: porque esse amor, ele é tão grande, tão puro, tão maravilhoso, em que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Olha que amor, isso é amor. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, olha: se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu distribuísse toda a minha riqueza, toda a minha fortuna, meus irmãos, tudo isso, se não tivesse amor, não adiantaria de nada. Não adianta nada. E em quantas circunstâncias nós estamos vendo, meus irmãos, as pessoas fazendo muitas coisas em nome do amor, mas não é um amor verdadeiro. Tem pessoas que matam dizendo que matou por amor. Olha para os irmãos ver: não, eu matei ela porque eu amava ela.
Não, esse não é o amor verdadeiro. Esse não é o amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações, não é. O amor que Deus derrama, que Ele quer que esteja presente nas nossas vidas, Ele faz com que eu aceite as dificuldades das pessoas, Douglas. Ele faz com que eu respeite as pessoas, que eu olhe para as pessoas e me sinta compaixão, que eu me coloque no lugar daquelas pessoas. Este é o amor que Deus Ele quer que nós manifestemos, e este é o amor que precisa estar dentro da família. Lembra quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios, que ele diz, olha, como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a esposa, como Cristo se entregou por ela, o marido deve amar a esposa da mesma maneira. O que Paulo está dizendo? Que o amor, muitas vezes, ele requer sacrifícios. O amor, ele requer renúncia. O amor, ele faz com que eu olhe para o defeito daquela pessoa, mas que eu ame, que eu perdoe, que eu aceite aquela pessoa. Paulo, ele listra algumas coisas na sua carta aos Coríntios. Olha, quem ama não trata mal. Quem ama não se irrita, não suspeita mal. Quem ama não é injusto, pelo contrário, é verdadeiro. Paulo diz que o amor tudo sofre, meus irmãos. O amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Olha, a igreja tem permanecido e a igreja vai permanecer, você sabe por quê? É porque o amor de Deus está em nossas vidas. Nós estamos crendo que essa pandemia ela vai passar. Nós estamos esperando essa pandemia passar. Nós estamos suportando, né, os templos fechados. Nós não podemos estar reunidos, unidos aqui na congregação para adorar o nome do Senhor nosso Deus, mas nós estamos com o amor de Deus em nossos corações, e esse amor é um dos pilares fundamentais também, que precisa haver dentro da família cristã, dentro do nosso lar, dentro da nossa convivência. Não pode faltar amor, meus irmãos, não pode faltar, esta decisão, esta atitude, este mandamento que o Senhor Jesus Ele nos deu, de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pense se você tem amado a sua esposa, se você tem amado o seu marido, pense se você tem amado os seus filhos, se você tem amado os seus pais. É difícil, né? Porque nós nos encontramos em várias circunstâncias, em vários contextos diferentes, mas não se esqueça, meus irmãos, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, o amor é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Às vezes eu estou falando para pessoas aqui nesta noite, que tem ressentimento do seu pai, da sua mãe, que tem ressentimento do seu marido, da sua esposa. Meu irmão, ame. Meu irmão, perdoe. Meu irmão, estabeleça este pilar dentro do seu lar, o pilar do amor, para que a bênção de Deus, para que a graça de Deus, para que as promessas de Deus, ela vem estar recaindo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Pense nisso, meus irmãos. O amor, ele precisa ser demonstrado não com palavras, mas com atitudes, com gestos. Porque uma atitude, meus irmãos, um gesto, ele fala mais do que 1000 palavras. Ele fala muito mais. Então, nesta noite, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. E eu quero que você reflita sobre esses 5 pilares que eu falei. O primeiro pilar é Jesus. O segundo pilar é a obediência. O terceiro pilar é a educação espiritual. O quarto pilar, a união. E o quinto pilar,
o amor. Vê se esses 5 pilares ele tem feito parte do seu lar, do seu dia a dia, da sua convivência. Se não tiver, meus irmãos, reforma não é muito bom, né? Eu trabalho um pouco com construção civil, reforma nunca é fácil. Mas dê um jeito, meus irmãos, de abrir um cantinho nessa parede aí do seu coração e colocar esses pilares aí. Faça isso e você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver a diferença dentro da sua família, dentro do seu lar. A bênção de Deus, a graça de Deus te alcançando e te abençoando. Quero nessa noite fazer uma oração em nome de Jesus, pedindo a Deus, né, que esta palavra, pedindo a Deus que o Espírito Santo, Ele possa te visitar, possa nessa noite moldar, né, derramar um olhinho aí, às vezes nessa porta que está fechada, que está emperrada, mas que o Espírito Santo possa abrir, e que você venha ser abençoado, alcançado, agraciado por Deus nessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela Tua palavra, Deus, te louvamos pela Tua grandeza, Senhor, pelo Teu poder, te louvamos por essa oportunidade, meu Senhor, de estarmos aqui ministrando a Tua palavra. Pai, os nossos irmãos nesta noite, que ouviram esta palavra, aqueles que ainda ouvirão esta palavra, Deus, que em tudo o Senhor esteja abençoando, em tudo o Senhor esteja renovando, fortalecendo, restaurando, Deus, para a glória do Teu nome. Ó Deus, desfazendo tudo aquilo que não Te glorifica, desfazendo as inimizades, desfazendo, Deus, as contendas, o ódio, a raiva, a raiz de amargura. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os corações nessa noite para o perdão, Pai. Abre os corações para o amor, para a fé, para a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, todos aqueles que estiverem ao alcance da minha voz, eu abençoo nesta noite em nome de Jesus. Eu abençoo aqueles, ó Deus, que não podem, ó Deus, que não têm acesso ao Facebook, ao YouTube, mas que o Senhor esteja abençoando nesta noite para a glória do Teu nome. Estenda Tuas mãos, Pai. Abençoe o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer nesta noite aos irmãos, agradecer ao cooperador Douglas pela iniciativa, né, desse trabalho aqui. Se Deus, irmãos, Ele não restabelecer o mais rápido possível os nossos cultos, nós estaremos aqui em outras oportunidades, transmitindo outras palavras para os irmãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, deixo o meu agradecimento aos irmãos em nome de Jesus. Sei que os irmãos têm orado por mim, sei que os irmãos, né, têm se preocupado com a obra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. A obra de Deus continua, nós estamos orando, estamos trabalhando aqui na congregação, e Deus, Ele tem dado vitória, e Ele vai continuar nos abençoando, porque Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Tudo está na mão do nosso Deus, viu? Deus vos abençoe. Um abraço a todos os irmãos. Nós nos despedimos nessa noite com a paz do Senhor para todos os irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus.